Tire esse moleque daqui antes que eu chame a polícia. A voz de Silvana ecoou pelo salão do velório como um chicote. Miguel congelou na entrada, os dedos apertando o envelope amassado contra o peito. Ao redor do caixão de mogno, dezenas de rostos se viraram para ele. Ternos caros, vestidos de grife, joias que brilhavam mais que os candelabros. E ali estava ele, tênis furado, calça doada do abrigo, camiseta com manchas que não saíam mais. Um menino que não pertencia àquele mundo. Miguel sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Fazia apenas 3 dias que havia saído do abrigo municipal São Vicente pela primeira vez desde que chegara ali. 8 dias desde que sua mãe fechara os olhos para sempre. 8 dias desde que seu mundo desabara. O salão da funerária era imenso, com pé direito alto e lustres de cristal que pareciam pesar toneladas. O cheiro de flores misturado com perfumes caros enjoava. Miguel nunca tinha visto tanta gente rica junta. Mulheres de cabelos impecáveis sussurravam atrás de lenços de seda. Homens de meia idade checavam seus celulares discretamente, como se a morte fosse apenas mais um compromisso da agenda. Eu preciso ficar, Miguel disse, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Por favor. Precisa? Silvana deu 2 passos em sua direção, os saltos ecoando no mármore. Era uma mulher alta, de uns 50 anos, com cabelos loiros presos em um coque perfeito. O vestido preto era discreto, mas Miguel reconhecia ter sido caro quando via. Sua mãe passara a vida lavando roupas assim. Quem você pensa que é para entrar aqui e dizer o que precisa? Um murmúrio percorreu o salão. Miguel viu um homem de terno cinza fotografá-lo discretamente com o celular. Uma senhora idosa, de pérolas, apertou a bolsa contra o corpo, como se ele fosse roubá-la. Miguel respirou fundo. Eu vim me despedir. Se despedir? Um homem mais jovem, de uns 30 anos, saiu de trás de Silvana. Tinha o mesmo nariz reto e olhos claros da mulher. Meu pai mal saía de casa nos últimos meses. Como um moleque de rua ia conhecê-lo? Rodrigo, chame a segurança. Silvana nem olhou para o filho. Seus olhos estavam fixos em Miguel, frios como gelo. Esse tipo de situação é exatamente o que eu temia. Oportunista saindo de todos os cantos. Não sou oportunista. A voz de Miguel saiu mais alta do que pretendia. Algumas pessoas deram um passo atrás. Eu preciso... As palavras morreram na garganta. Como explicar? Como fazer aquela gente entender que ele tinha mais direito de estar ali do que qualquer um deles imaginava? O envelope em suas mãos parecia pesar quilos. Dentro dele estava a verdade. Uma verdade que sua mãe guardara por 14 anos. Uma verdade que Miguel descobrira tarde demais. Segurança! Silvana fez um gesto impaciente. 2 homens de terno preto avançaram pelas laterais do salão. Eram grandes, com ombros largos e expressões vazias. Miguel recuou instintivamente, as costas batendo contra a porta de madeira pesada. Espera! Ele ergueu o envelope. Eu tenho uma carta. Ela me deixou uma carta. Todo mundo tem uma carta. Uma mulher de meia idade, parecida com Silvana, revirou os olhos. Devia ser a irmã. Semana passada apareceu uma dizendo ser prima distante. Ontem foi um amigo de infância. Agora um menino de rua. Não sou de rua. Estou no abrigo porque minha mãe... Miguel sentiu a voz falhar. Ainda doía demais. Ainda parecia irreal. Ela morreu há 8 dias. Ninguém pareceu se importar. Os seguranças estavam a 3 metros dele agora. Miguel olhou desesperado para o caixão ao fundo do salão. Era aberto, e mesmo dali conseguia ver o perfil do homem que nunca conhecera. Roberto Almeida Sampaio. Seu pai. Minha mãe trabalhou a vida inteira como faxineira. Miguel continuou, as palavras saindo atropeladas. Ela nunca pediu nada a ninguém, nunca quis nada, mas antes de morrer, ela me deu isso aqui.
Ele apertou o envelope contra o peito, como se fosse um escudo. E eu deveria acreditar que essa carta tem alguma relevância? Silvana cruzou os braços. Olhe para você. Olhe para nós. Você realmente acha que tem alguma conexão com esta família? Eu sei que tenho. Miguel engoliu seco. E essa carta prova. Ah, é? Rodrigo riu com escárnio. E o que exatamente essa carta mágica prova? Que você é filho secreto? Que meu pai lhe devia dinheiro? Deixe-me adivinhar, você quer uma parte da herança. Eu não quero nada. As lágrimas começaram a arder nos olhos de Miguel, mas ele as segurou. Não ia chorar na frente daquela gente. Não ia dar esse gosto. Eu só queria conhecer meu pai. Era só isso. Mas quando cheguei aqui... A voz falhou de novo. Miguel fechou os olhos, lembrando do momento. 3 dias atrás, no portão daquela mesma mansão onde agora funcionava o velório. O porteiro com expressão triste dizendo que o Sr. Roberto havia falecido na noite anterior. Infarto fulminante. Miguel havia descoberto quem era seu pai e o perdera no dia seguinte. O universo podia ser cruel assim. Toquem nele e acabem com isso. Silvana fez um gesto de desdém. Tenho coisas mais importantes para resolver do que drama de pivete. Os seguranças agarraram Miguel pelos braços. Ele tentou se soltar, mas eram fortes demais. O envelope caiu no chão. Não, a carta! Eu preciso da carta! Que palhaçada! A irmã de Silvana revirou os olhos novamente. Miguel se debateu, tentando se abaixar para pegar o envelope. Um dos seguranças o puxou com mais força. Foi quando a porta principal se abriu com um estrondo. O que está acontecendo aqui? A voz era grave, autoritária. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, entrou no salão carregando uma pasta de couro. Usava um terno azul marinho impecável e tinha aquele ar de quem estava acostumado a ser obedecido. Dr. Mendes. Silvana abriu um sorriso que não alcançou os olhos. Que bom que chegou. Estávamos tendo um problema. O advogado olhou para Miguel sendo segurado pelos seguranças. Depois olhou para o envelope no chão. Seus olhos se arregalaram levemente. Soltem o menino. Mas, doutor... Começou Rodrigo. Eu disse para soltarem o menino. Agora. Os seguranças hesitaram, olhando para Silvana. Ela fez um gesto irritado e eles liberaram Miguel. Ele correu e pegou o envelope do chão, apertando-o contra o peito de novo. Dr. Mendes se aproximou, os olhos fixos no lacre do envelope. Era um lacre de cera vermelho com um brasão pressionado no centro. Suas mãos tremeram imperceptivelmente. De onde você tirou isso? Minha mãe me deu. Miguel sentiu um fio de esperança. Antes de morrer, ela disse que meu pai estava aqui. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. Dr. Mendes olhou para o caixão, depois para Miguel, depois para Silvana. A expressão da mulher havia mudado. Não era mais desdém, era medo. Creio que, disse o advogado lentamente, precisamos ter uma conversa muito séria, todos nós. A sala de reuniões da funerária era bem menor que o salão principal. Paredes revestidas de madeira escura, uma mesa oval no centro e cadeiras de couro que rangiam a cada movimento. Miguel estava sentado na ponta, as mãos ainda apertadas no envelope. Do outro lado, Silvana ocupava a cabeceira como se fosse dona do lugar. Rodrigo estava ao seu lado, junto com a irmã de Silvana, que Miguel descobrira se chamar Débora. Dr. Mendes permanecia de pé, apoiado na parede, os olhos alternando entre o menino e a viúva. Então, Silvana bateu as unhas vermelhas na mesa. Vamos parar de perder tempo ou não? Senhora Silvana, sugiro um pouco mais de contenção. Dr. Mendes ajeitou os óculos. Dependendo do que esse envelope contenha, a situação pode ser mais delicada do que a senhora imagina. Delicada? Débora soltou uma risada seca. É um menino com uma carta, provavelmente uma história inventada para extorquir dinheiro.
Miguel sentiu o sangue ferver, mas manteve a boca fechada. Seus dedos traçaram o contorno do lacre de cera. Aquele brasão, um leão rampante cercado por folhas, era o mesmo que sua mãe tinha tatuado discretamente no pulso. Ele nunca havia entendido o significado. Agora entendia. Abra o envelope, menino. A voz de Dr. Mendes era mais suave agora. Por favor. Miguel hesitou. 8 dias. Fazia apenas 8 dias que sua vida inteira havia desmoronado. Ele ainda conseguia ver sua mãe no leito do hospital, o rosto consumido pela doença. Os olhos que antes brilhavam agora fundos e cansados. Câncer de pâncreas, agressivo, devastador. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Mãe, não fale assim. Miguel havia segurado a mão dela, sentindo os ossos através da pele fina. Você vai melhorar. Mas ela sabia. Mãe sempre sabia. Miguel, meu amor. A voz dela era um sussurro fraco. Preciso te contar uma coisa. Algo que guardei todos esses anos. Pode descansar, mãe. A gente conversa depois. Não tem depois, filho. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Nunca te falei sobre seu pai porque tinha medo. Medo que você me julgasse. Medo que ele não te aceitasse. Medo de tanta coisa. Miguel lembrava do aperto no peito. A sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre. Seu pai... Ela engoliu seco. Não sabe que você existe. Eu nunca contei. Mas você tem o direito de saber quem ele é. Foi quando ela pediu à enfermeira para buscar o envelope na gaveta. O envelope que agora estava nas mãos de Miguel. É dele. Reconheço o selo. Ela acariciou o brasão de cera. Fui secretária dele por 2 anos. Foi rápido, intenso, mas ele era casado e eu era só mais uma funcionária. Quando descobri que estava grávida, pedi demissão. Nunca mais voltei. Por quê? Miguel havia perguntado, sentindo a raiva crescer. Por que você não contou? Ele tinha que ajudar. Porque eu tinha orgulho demais, filho. E porque eu te amava demais para arriscar que ele te rejeitasse. Ela apertou a mão dele com a pouca força que ainda tinha. Mas agora você precisa saber. Roberto Almeida Sampaio, esse é o nome do seu pai. O nome não havia significado nada para Miguel naquele momento. Sua mãe era tudo. O pai era apenas uma sombra, uma abstração. Mas então ela disse algo que o fez congelar. Prometa que só vai abrir o envelope se algo acontecer comigo. E prometa que vai procurá-lo. Você merece ter um pai. 3 dias depois, ela estava morta. Menino! A voz de Silvana o arrancou da lembrança. Estamos esperando. Miguel piscou, voltando à sala de reuniões. Suas mãos tremiam. Ele deslizou o dedo sob o lacre de cera, sentindo-o se partir. O som pareceu ensurdecedor no silêncio da sala. Dentro do envelope havia 3 coisas. Uma carta dobrada, uma foto antiga e um papel com um cabeçalho dourado. Ele tirou a foto primeiro. Era de quase 15 anos atrás, pelo desgaste e pela cor esmaecida. Sua mãe estava ali, jovem, bonita, sorrindo ao lado de um homem de terno. Miguel reconheceu o rosto imediatamente. Era o mesmo do caixão no salão. Mais jovem, com menos rugas, mas inconfundível. Deixe-me ver isso. Silvana estendeu a mão. Não. Miguel puxou a foto de volta. Era a única imagem que tinha de seus pais juntos. Não ia deixar aquela mulher tocá-la. Dr. Mendes se aproximou da mesa. Posso? Miguel hesitou, mas algo na voz calma do advogado o fez confiar. Ele entregou a foto. Doutor. Mendes segurou contra a luz, examinou o verso, depois olhou para Miguel com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Continue, disse o advogado. Miguel pegou a carta. Era manuscrita, com a letra caprichada de sua mãe. Ele começou a ler em voz alta, a voz embargada. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, é porque não estou mais aqui. E sinto muito, meu filho. Sinto muito por tantas coisas. Seu pai se chama Roberto Almeida Sampaio. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos e trabalhava como secretária na empresa dele. Foi breve, apenas alguns meses.
mas foi real, pelo menos para mim. Quando descobri que estava grávida, tive medo. Medo da esposa dele, medo de ser chamada de interesseira, medo de você crescer em um ambiente de mentiras e ressentimento. Então, saí. Simplesmente peguei minhas coisas e saí. Criei você sozinha porque quis, porque cada sacrifício valia a pena. Mas sempre guardei a verdade, esperando o momento certo de contar. Esse momento chegou tarde demais. Junto com esta carta está um exame de DNA que fiz quando você tinha 3 anos. Peguei um copo que Roberto usou em um evento da empresa e guardei. Sei que foi errado, mas eu precisava ter certeza. Precisava que você tivesse provas, caso um dia precisasse. Procure-o, Miguel. Ele mora na Avenida Paulista, 2847. Não sei se ele vai te aceitar. Não sei se a família dele vai te receber. Mas você merece tentar. Você merece ter um pai. Te amo mais que tudo nesse mundo. Mãe. O silêncio na sala era sepulcral. Miguel limpou as lágrimas com as costas da mão, sem vergonha. Que se danasse o que aquela gente pensava. DNA? Rodrigo se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Meu pai jamais... Sente-se. A voz de Dr. Mendes era dura como aço. Miguel pegou o terceiro papel. Era um laudo de laboratório, com o cabeçalho do laboratório Jenny Pleiss. Ele não entendia todos os termos técnicos, mas os números no final eram claros. 99,9% de probabilidade de paternidade. Isso não prova nada. Silvana levantou-se também. Podem ter falsificado. Essa mulher pode ter planejado isso por anos. Senhora Silvana, Dr. Mendes pegou o laudo das mãos de Miguel. Este laboratório é um dos mais respeitados do país. E este selo aqui... Ele apontou para uma marca d'água. É praticamente impossível de falsificar. Eu recomendaria fortemente que a senhora se sentasse. Não vou sentar. Meu marido jamais me trairia com uma faxineira? Miguel disse, a voz baixa, mas firme. É isso que você ia dizer? Silvana o encarou com ódio puro. Sim, exatamente isso. Minha mãe valia mais que você poderia imaginar. Miguel se levantou também, encarando a mulher sem medo. Ela trabalhou até os ossos para me criar. Nunca pediu nada a ninguém. Tinha mais dignidade no dedo mindinho do que você na vida inteira. Como ousa. Chega! A voz de Dr. Mendes ecoou pela sala. Os dois. Sentem. Agora. Silvana e Miguel recuaram lentamente, mas permaneceram de pé, encarando um ao outro. Rodrigo parecia em choque, olhando para a foto, para o laudo, para Miguel. Se isso for verdade, Rodrigo engoliu seco. Se meu pai realmente... Isso significa que você é meu meio-irmão. Miguel sentiu a palavra estranha na língua. É. Eu acho que sim. Débora levou a mão à boca. Roberto sabia, ele sabia e nunca nos contou? Não. Miguel balançou a cabeça. Minha mãe nunca contou. Ele não sabia. Não até... Ele parou. Algo não fazia sentido. Se seu pai não sabia, por que o Dr. Mendes havia reconhecido o envelope? Por que aquela reação ao ver o selo? Até quando? Dr. Mendes perguntou calmamente. Miguel olhou para o advogado. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Um sorriso triste cruzou o rosto do homem. O testamento de Roberto foi alterado há 3 semanas e tenho instruções muito específicas sobre como proceder caso um jovem com este envelope aparecesse. O coração de Miguel disparou. O quê? Parece, disse Dr. Mendes, abrindo sua pasta, que seu pai descobriu sobre você e tomou providências antes que fosse tarde demais. Impossível! Silvana apertou as mãos na beirada da mesa. Roberto me contaria. Nós não tínhamos segredos. Doutor Mendes abriu a pasta de couro e tirou uma série de documentos. Com todo respeito, senhora, seu marido me procurou há exatamente 23 dias. Estava muito abalado. Disse que havia descoberto algo que mudaria tudo. Miguel sentiu o ar faltar. 23 dias. Seu pai havia descoberto sobre ele há menos de 1 mês.
e agora estava morto. Descoberto como? Rodrigo se inclinou sobre a mesa. Como ele poderia saber de um filho secreto depois de tantos anos? O advogado hesitou, olhando para Miguel. Talvez seja melhor o menino sair para... Não. Miguel cruzou os braços. Eu fico. É sobre mim. Eu tenho o direito de saber. Dr. Mendes suspirou. Muito bem. Roberto me disse que estava revisando documentos antigos da empresa. Ele tinha mania de guardar tudo. Recibos, contratos, até registros de funcionários. Encontrou a ficha de uma ex-funcionária, Carla Souza dos Santos. Miguel sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome completo da mãe. Junto com a ficha, havia uma foto. O advogado continuou. Uma foto dos dois em uma festa de fim de ano da empresa. Roberto disse que olhou para aquela foto e de repente lembrou. Lembrou de tudo. Dos meses que passaram juntos, de como ela havia simplesmente desaparecido um dia. E Silvana estava pálida. Ele fez as contas. Percebeu que se Carla tivesse engravidado, a criança teria cerca de 14 anos agora. Então contratou um investigador particular. Débora levou a mão à boca. Meu Deus! O investigador encontrou Carla em 2 semanas. Encontrou também seu filho, Miguel. Dr. Mendes olhou para o menino com algo que parecia compaixão. Roberto ficou obcecado. Começou a pedir relatórios diários. Queria saber tudo sobre você. Onde estudava, como vivia, quem eram seus amigos. Miguel sentiu um arrepio. Ele estava me observando? Não da forma que está pensando. Roberto queria ter certeza antes de fazer contato. Queria entender a situação. Mas então... O advogado fez uma pausa. Ele descobriu sobre a doença de sua mãe. O mundo pareceu parar. Ele sabia que minha mãe estava doente? Sim. O investigador informou que Carla estava em estágio terminal. Roberto ficou desesperado. Queria ir ao hospital. Queria se apresentar. Queria recuperar o tempo perdido. Mas eu o aconselhei a esperar. Esperar? Miguel sentiu a raiva crescer. Minha mãe estava morrendo e você disse para ele esperar? Eu disse para ele conseguir provas primeiro. Dr. Mendes tirou os óculos, limpando as lentes com um lenço. A situação era delicada. Um homem rico alegando ser pai de um menino de 14 anos? Sem provas concretas, poderia parecer inadequado. Poderia destruir a reputação dele e prejudicar você também. Então ele ficou esperando minha mãe morrer? As lágrimas ardiam nos olhos de Miguel. Ficou esperando para não ter que enfrentá-la? Não foi assim. O advogado balançou a cabeça. Roberto estava juntando coragem. Estava planejando o melhor momento. Mas então seu coração não aguentou. O infarto foi fulminante. Ele morreu no escritório sozinho no meio da noite. Silvana havia afundado na cadeira, o rosto sem cor. Por que ele não me contou? Por que escondeu isso de mim? Porque tinha medo da sua reação. A voz de Dr. Mendes era suave, mas firme. Roberto me disse que a senhora não aceitaria facilmente, que haveria complicações. Complicações? Rodrigo soltou uma risada amarga. É claro que haveria complicações. Aparecer com um filho bastardo depois de 40 anos de casamento? Não me chame assim. Miguel se levantou, as mãos fechadas em punhos. Eu não pedi para nascer. Não pedi para ser filho dele. E definitivamente não pedi para ser tratado como lixo por gente como vocês. Sente-se, menino. Silvana também se levantou, mas sua voz estava diferente. Mais controlada, mais perigosa. Você quer saber a verdade? A verdade é que meu marido era fraco, sempre foi. Uma secretária bonita dá em cima e ele cai como um patinho. Provavelmente aconteceu dezenas de vezes. Silvana, Dr. Mendes alertou. E agora aparece você. Ela apontou para Miguel com desdém. Com sua historinha triste. Sua mãe morta. Seu envelope mágico. Acha que vai conseguir o quê? Dinheiro? Uma casa? Um sobrenome? Eu não quero nada disso, Miguel gritou. Eu só queria conhecer meu pai. Ele estava vivo há 8 dias.
8 dias! Se eu tivesse descoberto antes, se minha mãe tivesse me contado antes, eu poderia ter... A voz falhou. Miguel caiu de volta na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Os soluços vieram sem controle. Toda a dor das últimas semanas explodiu de uma vez. A morte da mãe, o abrigo, a solidão. E agora isso. Descobrir que teve um pai por menos de 24 horas antes de perdê-lo para sempre. O silêncio na sala era pesado. Até Silvana parecia sem palavras. Foi Rodrigo quem falou primeiro, a voz baixa. Você realmente não sabia? Sobre nosso pai? Miguel balançou a cabeça sem tirar as mãos do rosto. E sua mãe? Ela nunca pediu dinheiro? Nunca tentou contato? Nunca. Miguel limpou o rosto, encarando o meio-irmão. Ela tinha orgulho. Trabalhava em 3 empregos às vezes. Faxina, lavanderia, cozinha. Nunca faltou comida em casa. Nunca faltou roupa limpa. Ela dava um jeito. Por que não contou antes então? Débora perguntou, genuinamente curiosa. Por que esperar até estar morrendo? Porque tinha medo que eu a julgasse. Tinha medo que eu quisesse procurar meu pai e acabasse sofrendo mais. Ela disse. Miguel respirou fundo. Disse que me protegeu a vida inteira e que agora era minha vez de ser forte sozinho. Dr. Mendes voltou a colocar os óculos. Roberto deixou instruções muito claras sobre como proceder caso você aparecesse. Ele sabia que poderia morrer antes de fazer contato. Tinha problemas cardíacos há anos. Por isso, alterou o testamento às pressas. Testamento? Silvana voltou à vida. O que ele fez exatamente? Isso será revelado na leitura oficial, que acontecerá após o sepultamento. O advogado juntou os papéis. Mas posso adiantar que Roberto reconheceu Miguel como filho e tomou providências para garantir seu futuro. Não! Silvana bateu a mão na mesa. Não vou aceitar isso, vou contestar. Vou provar que isso é uma fraude. A senhora está no seu direito, Dr. Mendes fechou a pasta. Mas devo avisá-la que Roberto previu essa possibilidade. As provas são sólidas. O exame de DNA pode ser refeito com o material do velório, se a senhora desejar. Os registros do investigador são extensos. E há uma carta de próprio punho de Roberto explicando tudo. Uma carta? Miguel olhou para o advogado. Ele escreveu para mim? Dr. Mendes assentiu lentamente. Escreveu e pediu que eu entregasse apenas se você viesse ao velório com o envelope de sua mãe. Disse que isso provaria que você merecia conhecer a verdade. As lágrimas voltaram, mas Miguel não as escondeu. Seu pai havia pensado nele. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo no pouco tempo que teve, havia se importado o suficiente para deixar uma carta. Posso ler? A voz saiu fraca. Após o sepultamento, junto com a leitura do testamento. O advogado se levantou. Por enquanto, sugiro que todos voltem ao velório. As pessoas estão começando a perguntar sobre o atraso. Silvana passou por Miguel sem olhar para ele. Rodrigo hesitou na porta, como se quisesse dizer algo, mas acabou saindo em silêncio. Débora foi a última, lançando um olhar cheio de pena para o menino antes de desaparecer. Dr. Mendes colocou a mão no ombro de Miguel. Sei que está sendo difícil, mas seu pai era um bom homem e ele queria fazer a coisa certa, mas não teve tempo. Miguel olhou para a porta fechada. Nenhum de nós teve tempo. Não, mas ele garantiu que você não ficasse desamparado. Isso conta para alguma coisa. Miguel não tinha certeza. Dinheiro não trazia as pessoas de volta. Testamentos não enchiam o vazio no peito, mas talvez, apenas talvez, fosse um começo. Posso ficar mais um pouco? Ele perguntou. Antes de voltar lá? Quanto tempo precisar? O advogado saiu, fechando a porta suavemente. Miguel ficou sozinho na sala de reuniões, os documentos espalhados na mesa à sua frente. A foto de seus pais juntos estava ali, desbotada, mas real. Ele a pegou com cuidado, passando o dedo sobre os rostos sorridentes. Eu teria gostado de te conhecer, pai.
sussurrou para a foto. Mesmo que fosse só um dia, só para dizer que eu não te culpo e que mãe também não culpava. A foto não respondeu. Fotos nunca respondem. Mas Miguel sentiu que, de alguma forma estranha, seu pai estava ouvindo. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente por enquanto. O velório terminou 3 horas depois. Miguel ficou no fundo do salão o tempo todo, observando as pessoas desfilarem diante do caixão. Empresários, políticos, socialites, todos com suas condolências ensaiadas. Ninguém mais olhou para ele. O cortejo até o cemitério foi longo. Miguel foi no carro de Dr. Mendes, um sedã cinza que cheirava a couro novo. Está se saindo bem, o advogado disse enquanto dirigia. Nada disso parece real. Miguel olhava pela janela. O cemitério era imenso, com túmulos de mármore e jazigos que pareciam pequenas casas. O jazigo da família Sampaio ficava em uma área nobre, cercado por árvores antigas. Dentro, gerações de Sampaios descansando juntos. E agora, mais um. Quando todos se afastaram, Miguel se aproximou da borda. Olhou para o caixão lá embaixo, parcialmente coberto de terra e flores. Oi, pai, sussurrou. Eu sou o Miguel, seu filho. Ele pegou uma rosa branca e jogou no túmulo. Espero que esteja com ela agora, que você esteja pedindo desculpas e que ela esteja te perdoando. Patético. Miguel se virou. Silvana estava a poucos metros, os braços cruzados, conversando com mortos. Isso sim é patético. O que você quer? Quero que suma da minha vida. Volte para o seu abrigo e fique lá. Não é falso o exame, e você sabe disso. Silvana deu um passo à frente. Todo mundo sempre quis alguma coisa de Roberto. E você não é diferente. Sou sim, porque eu queria conhecer meu pai. E vocês me tiraram isso. Ele estava vivo e ninguém me avisou. De quê? De aparecer como pedinte? De me despedir. As lágrimas vieram. Minha mãe morreu nos meus braços. Eu segurei a mão dela. Eu disse que a amava. Mas dele, nem isso. Ele morreu sozinho e eu nem sabia que ele existia. Silvana deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva, a mão erguendo-se. Mas parou, tremendo de ódio, mas parou. Silvana! Dr. Mendes apareceu correndo. Controle-se! Ele é um aproveitador. Silvana cuspiu as palavras. Mãe, chega! As pessoas estão olhando. Rodrigo segurou o braço dela. Aquela mulher se chamava Carla, Miguel gritou, e era melhor que você jamais será. A leitura do testamento será em 1 hora. Dr. Mendes quebrou o silêncio. Rua Augusta 1000, todos os herdeiros devem estar presentes. 1 hora depois, Miguel estava em uma sala de reuniões imensa. Silvana sentava na cabeceira, ladeada por 2 advogados. Rodrigo e Débora ao lado dela. Do outro lado, sozinho, Miguel. Dr. Mendes entrou e abriu o documento. Estamos aqui para a leitura do testamento de Roberto Almeida Sampaio. Ele começou a ler. Várias disposições técnicas primeiro. Depois vieram os bens. Para minha esposa, Silvana, a casa de praia, o apartamento de cobertura e 20% das ações da Sampaio Engenharia. Para meu filho, Rodrigo, 30% das ações, a casa de campo e a presidência do conselho. Para minha cunhada, Débora, o apartamento em Moema e R$500 mil. Dr. Mendes fez uma pausa. Olhou para Miguel. E para meu filho, Miguel Souza dos Santos, recém-descoberto, mas não menos amado. 10% das ações da Sampaio Engenharia, o apartamento na Vila Mariana, um fundo de 2 milhões para a educação, e esta carta. Ele tirou um envelope branco com o nome de Miguel escrito na frente. Além disso, Roberto deixou uma cláusula especial. Miguel deverá ser acolhido pela família. Rodrigo é responsável por garantir educação de qualidade e tratamento digno. Caso haja evidências de negligência ou discriminação, pausa dramática.
Miguel receberá 40% das ações da empresa, tornando-se o maior acionista, e Silvana perderá a cobertura que será transferida para Miguel. Silêncio sepulcral. Depois, o caos. Isso é uma chantagem. Silvana bateu as mãos na mesa, se levantando bruscamente. Roberto não pode me obrigar a aceitar esse... Cuidado com as próximas palavras, senhora. Dr. Mendes alertou, ajustando os óculos. Tudo que for dito aqui está sendo gravado, conforme a lei exige em leituras de testamento. Miguel permaneceu em silêncio, olhando para o envelope branco em suas mãos. A letra do pai, seu pai, estava ali, formando seu nome com traços firmes e cuidadosos. Miguel Souza dos Santos. Simples, direto, real. Ele passou os dedos sobre as letras, tentando sentir alguma conexão com o homem que as escrevera. 40%? Rodrigo se levantou também, passando a mão pelo cabelo. Isso daria a ele controle sobre a empresa inteira. Ele poderia decidir tudo. E ele não sabe nada sobre engenharia, sobre negócios, sobre como administrar, sobre como vocês administram o império que meu pai construiu. Miguel ergueu os olhos pela primeira vez desde que pegara o envelope. Sua voz estava calma, mas havia uma firmeza nova ali. Não, eu não sei, mas também não sabia que tinha um pai até semana passada. A gente aprende rápido quando precisa. O advogado de Silvana, o homem magro de óculos finos, folheava o testamento freneticamente. Tem que ter uma brecha legal, algo que permita contestar essa cláusula absurda. Um menor de idade não pode ter esse tipo de responsabilidade. Pode e vai ter. Dr. Mendes fechou a pasta com um som seco. Roberto foi muito específico justamente para evitar esse tipo de contestação. Ele conhecia a família, sabia exatamente como Miguel seria recebido. Por isso criou incentivos financeiros para que fosse tratado com a dignidade que merece. Incentivos. Silvana praticamente cuspiu a palavra, voltando a se sentar. Seu rosto estava vermelho, as mãos tremendo levemente. Quer dizer, suborno. Meu marido está me subornando do além-túmulo para aceitar o filho que ele teve fora do casamento. Silvana! Débora colocou a mão no braço da irmã. Pelo amor de Deus, o menino está aqui. E daí? Silvana puxou o braço com força. Acha que tenho que fingir? Acha que tenho que sorrir e abraçar o fruto da traição do meu marido? O lembrete vivo de que ele me traiu com uma faxineira? Miguel sentiu o sangue ferver, mas apertou os lábios. Não ia dar o gosto de vê-lo explodir. Não ia provar que ela estava certa em chamá-lo de criança descontrolada. Chame como quiser, senhora, doutor. Mendes cruzou os braços, apoiando-se na parede. A questão é simples e objetiva. Vocês vão acolher Miguel como Roberto pediu ou vão arriscar perder o controle da empresa que levou 3 gerações para construir? A escolha é de vocês. Débora olhou para Miguel com algo que parecia piedade genuína. Era diferente do olhar de Silvana. Havia compaixão ali. Ele é tão jovem. Como Roberto pôde colocar tanto peso nos ombros de uma criança? Porque confiava que vocês fariam a coisa certa. Doutor, Mendes começou a juntar os documentos espalhados sobre a mesa. Ou, sendo realista, porque sabia que vocês fariam o que fosse melhor para vocês mesmos, e nesse caso, as duas coisas coincidem perfeitamente. Silvana caiu de volta na cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Seus advogados sussurravam algo em seu ouvido, gesticulando sobre recursos e apelações, mas ela os dispensou com um gesto cansado da mão. Quanto tempo temos para decidir? Rodrigo perguntou, a voz mais controlada agora. Ele olhava para Miguel com uma expressão difícil de decifrar. Não era ódio, mas também não era aceitação. Talvez fosse resignação. Tecnicamente, nenhum. Dr. Mendes colocou os documentos de volta na pasta. Miguel já é herdeiro legalmente reconhecido. Já tem direito às suas porcentagens de ações e aos bens designados.
A questão é apenas se vocês vão tratá-lo bem ou não. Isso, podem ter certeza, eu vou monitorar pessoalmente. Farei visitas regulares, conversarei com os professores da escola, verificarei as condições de moradia. Roberto me deixou instruções muito claras sobre meu papel como executor testamentário. Miguel olhou para o envelope em suas mãos. De repente, sentiu que precisava ler aquela carta agora. Precisava saber o que seu pai tinha a dizer. Precisava de alguma explicação, algum conforto, alguma coisa que fizesse sentido em meio àquele caos. Começou a abrir o lacre com cuidado. Roberto pediu que você lesse em voz alta. Dr. Mendes o interrompeu suavemente. Na frente de todos, disse que era importante que a família ouvisse cada palavra. Miguel hesitou. Ler em voz alta significava expor sua dor na frente de gente que o odiava. Significava mostrar vulnerabilidade para pessoas que só queriam vê-lo sofrer. Mas se era o que seu pai pedira, ele abriu o envelope completamente e tirou 2 folhas de papel de carta fino. A letra era manuscrita, um pouco trêmula em alguns pontos. Miguel respirou fundo e começou. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, significa que eu não tive a coragem que deveria ter tido em vida. Significa que morri antes de conhecer meu filho, antes de olhar nos seus olhos e pedir perdão, e por isso, do fundo da minha alma, me perdoe. A voz de Miguel tremeu, mas ele continuou. Descobri sobre você tarde demais. Descobri que enquanto eu construía prédios e acumulava dinheiro, você crescia sem pai. Que sua mãe, Carla, a mulher mais digna que já conheci, criou você sozinha porque eu fui covarde demais para assumir minhas responsabilidades há 14 anos. Silvana fez um som de escárnio, mas Dr. Mendes lançou um olhar tão duro que ela se calou imediatamente. Carla era especial. Sei que você já sabe disso, mas preciso registrar aqui. Ela era honesta, trabalhadora, gentil. E eu era casado, mais velho, e deveria ter sido mais responsável. Mas fui fraco. E quando ela saiu da empresa, eu simplesmente deixei. Não fui atrás. Não perguntei por quê. Aceitei sua ausência porque era mais fácil assim. Não tenho desculpas, Miguel. Apenas arrependimentos. Arrependimentos que me consomem cada dia desde que descobri a verdade. Miguel limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Não se importava mais se estavam vendo. Quando o investigador me mostrou sua foto pela primeira vez, eu soube. Não precisei de exame de DNA para saber que você era meu filho. Você tem os mesmos olhos da sua mãe, mas o formato do meu rosto. Você tem o sorriso dela, mas minha testa. É como se nós dois tivéssemos criado algo belo e eu tivesse perdido a chance de ver isso crescer. Planejei tanto o nosso encontro. Pensei em cada palavra que diria. Em como explicar minha ausência sem parecer monstro. Em como pedir para fazer parte da sua vida sem parecer que estava comprando seu perdão. Rodrigo estava olhando para as próprias mãos agora, o maxilar apertado. Mas meu coração não aguentou. E agora você está lendo isso cercado de estranhos que deviam ser sua família, mas provavelmente estão te tratando como intruso. Silvana, se você está ouvindo isso, não culpe o menino pelos meus erros. Rodrigo, você tem um irmão. Isso pode ser um presente se você deixar. Miguel, a herança não é para comprar seu perdão. Sei que não posso. É para garantir que você tenha as oportunidades que merece, que possa estudar, crescer, se tornar quem quiser ser. Não deixe que dinheiro te mude. Não deixe que essa família te torne cínico. Seja forte, mas seja gentil. Seja esperto, mas seja honesto. Seja tudo que sua mãe te ensinou a ser. Ela foi melhor que todos nós juntos. Miguel precisou parar, a voz falhando completamente. Doutor, Mendes lhe ofereceu um copo de água, que ele bebeu em goles pequenos antes de continuar com a última parte. E quanto à cláusula do testamento, sim, é uma forma de forçar minha família a te aceitar. Não é justo para você. Não é justo para eles. Mas é o mundo que temos.
Espero que, com o tempo, a aceitação forçada se torne real. Espero que você encontre amor onde eu só deixei obrigação. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia. Perdoe-me por não ter sido corajoso. Perdoe-me por deixar você crescer sem mim, com todo o amor que não tive tempo de demonstrar, seu pai, Roberto Almeida Sampaio. O silêncio que caiu sobre a sala era absoluto. Miguel dobrou a carta devagar, com mãos trêmulas, e a guardou no bolso da camisa, bem próxima ao coração. Sentiu as lágrimas, mas não as escondeu. Que vissem, que soubessem que ele era humano, que sentia, que sangrava. Até Silvana parecia abalada, o rosto mais pálido, os olhos brilhando de forma estranha. Rodrigo olhava para o teto, piscando rápido. Débora chorava abertamente. Então, Dr. Mendes quebrou o silêncio, a voz mais suave agora. Qual será, senhora Silvana? A mulher olhou para Miguel. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Viu o menino de 14 anos com roupas do abrigo, magro demais, com olheiras fundas, segurando uma carta do marido morto, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele pode ficar no apartamento da Vila Mariana. A voz saiu cansada, sem a raiva de antes. Vamos providenciar matrícula em escola particular, uniforme, material, tudo o que precisar, e trataremos com respeito. Mãe, Rodrigo começou. É isso ou perdemos tudo, Rodrigo? Você ouviu a carta. Seu pai garantiu que esse menino não ficasse desamparado. E nós vamos respeitar essa vontade. Silvana se levantou, alisando o vestido preto. Mas não espere que eu o abrace como filho. Não espere amor maternal ou família feliz. Eu não sou hipócrita a esse ponto. Faremos o que foi pedido. Nada mais. Miguel assentiu. Era mais do que esperava, honestamente. Não queria o amor deles de qualquer forma. Queria apenas a chance de reconstruir sua vida. Então está decidido. Dr. Mendes fechou sua pasta e sorriu pela primeira vez no dia. Miguel, bem-vindo à família Sampaio, oficialmente. Bem-vindo. A palavra soou estranha e oca na sala enorme, mas talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo. Mesmo que fosse um começo complicado, doloroso e forçado. Ainda assim, era um começo. 3 semanas depois, Miguel estava sentado na varanda do apartamento na Vila Mariana, olhando para a cidade que nunca parara de se mover. O apartamento era maior que qualquer lugar onde já morara. 3 quartos, sala espaçosa, cozinha com eletrodomésticos que ele ainda não sabia usar direito. Era bonito, limpo, vazio e incrivelmente solitário. Dr. Mendes havia contratado uma empregada que vinha 3 vezes por semana. Dona Lúcia era uma senhora de 60 anos, gentil, que deixava comida pronta e perguntava se ele precisava de alguma coisa. Miguel sempre dizia que não. Não sabia pedir ajuda. Nunca precisara antes. A escola era outro universo. Colégio Santa Cruz, um dos mais caros de São Paulo. Uniforme engomado, mochila nova, livros caríssimos. Miguel era o único bolsista na turma. Bem, não exatamente bolsista. Seu pai pagara a anuidade inteira antes de morrer. Mas ele ainda se sentia como um impostor. Ei, Miguel! Uma voz o tirou dos pensamentos. Era Lucas, um dos poucos colegas que tentava conversa. Filho de médicos, garoto simpático que não parecia ligar para diferenças sociais. Vai no churrasco do Rodrigo no sábado? Ele alugou aquele espaço na Faria Lima. Miguel balançou a cabeça. Não fui convidado. Como não? Você é irmão dele. Meio-irmão. E a família não é muito próxima. Lucas fez uma careta. Cara, que merda. Desculpa. Não precisa. Eu tô acostumado. Mas não estava. Cada vez que via Rodrigo nos corredores da empresa, sim, Dr. Mendes insistira que ele visitasse a Sampaio Engenharia uma vez por semana, o meio-irmão apenas acenava com a cabeça e seguia em frente. Silvana nem isso, simplesmente fingia que Miguel não existia.
O telefone tocou. Doutor Mendes. Miguel, como está? Bem. Mentiroso. A voz do advogado era suave. Passei na escola hoje. Professores dizem que você está indo bem nas notas, mas não fala com ninguém. Tô bem, doutor, sério. Vou aí amanhã. Vamos almoçar juntos. Miguel sorriu pela primeira vez no dia. Doutor Mendes era a única pessoa que parecia realmente se importar. No dia seguinte, sentados em uma pizzaria simples, escolha de Miguel, não do advogado, os dois conversavam sobre tudo e nada. Você sabe que pode me ligar sempre, né? Doutor Mendes limpou a boca com o guardanapo. Para qualquer coisa. Não precisa ser sobre dinheiro ou escola. Pode ser só para conversar. Eu sei, obrigado. Rodrigo me ligou ontem. Miguel ergueu os olhos. Ah, é? Perguntou sobre você. Quis saber como estava se adaptando. E você disse o quê? A verdade. Que você está lutando, mas lutando sozinho. Que a família não está cumprindo a parte de acolhimento do testamento. Miguel mexeu na pizza, sem apetite de repente. Eles não precisam gostar de mim. O testamento só dizia para tratarem com respeito. Respeito é diferente de indiferença, Miguel. Você tem 14 anos. Perdeu sua mãe. Descobriu um pai que nunca conheceu. Está morando sozinho em um apartamento enorme. Isso não é vida para uma criança. Eu não sou criança. É sim, e não tem problema nenhum nisso. Doutor Mendes se inclinou sobre a mesa. Olha, vou ser direto. Posso interpretar essa situação como negligência. Posso acionar a cláusula do testamento. Não! Miguel disse rápido demais. Por favor, não faça isso. Eu não quero mais confusão. Não quero que eles me odeiem mais ainda. Eles já te odeiam, Miguel. Mas pelo menos me deixam em paz. Se o senhor fizer isso, vão me culpar por tudo. Vou virar o vilão que roubou a empresa da família. Doutor Mendes suspirou. Você não deveria ter que pensar assim. Não deveria ter que escolher entre dignidade e paz. Mas eu tenho que escolher, e escolho paz. Naquela noite, Miguel estava no apartamento quando a campainha tocou. Estranhou. Dona Lúcia só vinha de manhã. Abriu a porta e congelou. Rodrigo estava ali, com uma sacola de comida tailandesa e uma expressão desconfortável. Oi. Oi. Miguel não sabia o que fazer. Quer entrar? Se não se importar. Eles se sentaram na sala, a comida entre os dois na mesa de centro. Silêncio constrangedor. Doutor Mendes me ligou. Rodrigo finalmente disse. Disse que você está sozinho, que não está bem. Tô bem. Para de mentir. Não havia raiva na voz, apenas cansaço. Eu sei o que é fingir que está tudo bem quando não está. Miguel olhou para o meio-irmão. Realmente olhou. Rodrigo tinha 30 anos, mas parecia mais velho. Rugas de preocupação ao redor dos olhos. Cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Olha, eu não sei como ser irmão. Rodrigo continuou. Fui filho único a vida inteira. E de repente aparece você. E tudo vira de cabeça para baixo. A empresa, a família, tudo. Eu não pedi isso. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Nosso pai, ele não era perfeito, mas ele te queria na família. E eu vou respeitar isso. Não da forma que minha mãe quer, fingindo que você não existe, mas do jeito certo. O que isso significa? Significa que você vai jantar lá em casa domingo. Significa que vou te levar para conhecer a empresa direito. Significa que... Ele respirou fundo. Significa que vou tentar. Não prometo que vai ser fácil. Não prometo que vamos ser melhores amigos. Mas vou tentar. Miguel sentiu algo se quebrar no peito. Não eram as palavras que sempre quis ouvir. Não era o abraço caloroso de um irmão mais velho. Mas era real. Era honesto. Era um começo. Ok. Sua voz saiu fraca. Eu aceito tentar também. Rodrigo assentiu, parecendo aliviado. Eles comeram em silêncio, mas era diferente agora. Não era o silêncio desconfortável de antes. Era o silêncio de duas pessoas aprendendo a existir no mesmo espaço.
Quando Rodrigo foi embora, Miguel ficou na varanda de novo. A cidade ainda se movia lá embaixo. Mas pela primeira vez em semanas, ele não se sentiu completamente sozinho. Pegou a carta do pai no bolso da camisa, levava ela sempre, dobrada e relida tantas vezes que as bordas já estavam gastas. Acho que seu plano está funcionando, pai. Sussurrou para a noite, devagar, mas está. E talvez fosse suficiente por enquanto. 6 meses se passaram como um borrão de mudanças e adaptações. Miguel estava na entrada do Colégio Santa Cruz, esperando Rodrigo buscá-lo. Era algo que o meio-irmão fazia uma vez por semana agora. Pegava Miguel na escola e conversavam no caminho. E aí, como foi a prova de matemática? Rodrigo perguntou assim que Miguel entrou no carro. Tirei 9. Errei uma questão boba. 9 é ótimo, cara. Rodrigo sorriu. Ele sorria mais agora. Muito melhor que eu na sua idade. Miguel olhou pela janela. As ruas de São Paulo passavam rápido, mas ele não tinha mais aquele aperto no peito de não pertencer. Ainda não era casa completamente, mas estava chegando lá. Mãe quer que você vá no aniversário dela, Rodrigo disse de repente tenso. Miguel se virou, surpreso. Sério? Sério. Ela... Olha, não vai ser um abraço caloroso, mas acho que ela está tentando, do jeito dela. Silvana ainda era fria. Ainda evitava conversas longas. Mas nos jantares de domingo, que agora eram tradição, ela pelo menos perguntava sobre a escola. Às vezes, até sobre como ele estava se sentindo. Era pouco, mas era mais que nada. Eu vou, Miguel decidiu. Vou sim. O aniversário de Silvana foi em um restaurante elegante. Miguel usava um terno que Rodrigo o ajudara a escolher. Pela primeira vez não se sentiu deslocado no meio da riqueza. Miguel! Silvana o cumprimentou quando ele chegou. Não houve abraço, mas o tom era diferente, menos hostil. Que bom que veio. Parabéns, Silvana. Ela assentiu e se afastou para cumprimentar outros convidados. Mas minutos depois, durante o jantar, ela fez algo inesperado. Quero fazer um brinde. Silvana se levantou, taça na mão. Aos que estão aqui, minha família. Ela olhou para Rodrigo, para Débora, e então, pela primeira vez, seus olhos pousaram em Miguel e permaneceram ali. Toda ela. Não era perdão, não era amor, mas era reconhecimento, era inclusão. Miguel sentiu um nó na garganta. Levantou sua taça de refrigerante junto com todos e brindou. Mais tarde, Miguel estava na varanda do apartamento de novo, mas dessa vez não estava sozinho. Rodrigo estava ali tomando cerveja e olhando a cidade. Sabe que você pode vender esse lugar se quiser? Rodrigo disse. Comprar algo menor, mais aconchegante. Pensei nisso. Mas... Miguel olhou ao redor. Meu pai escolheu esse apartamento para mim. Tem significado. Rodrigo assentiu. Ele queria muito conhecer você. Falou sobre isso nos últimos dias. Estava nervoso, ansioso. Ficava planejando o que dizer. E você? O que sentiu quando descobriu sobre mim? Raiva. Rodrigo foi honesto. Muita raiva. Raiva do meu pai por ter traído minha mãe. Raiva de você por existir. Raiva de mim mesmo por sentir raiva de uma criança que não tinha culpa de nada. E agora? Rodrigo olhou para Miguel. Agora eu tenho um irmão. Um irmão mais novo que é mais maduro que eu era na idade dele. Que sobreviveu a coisas que eu nunca precisei enfrentar. E eu tenho orgulho, sabe? Orgulho de você. Miguel sentiu as lágrimas, mas não as escondeu. Rodrigo colocou a mão no ombro dele. Um gesto desajeitado, mas sincero. Nosso pai teria orgulho também. No domingo seguinte, Miguel fez algo que vinha adiando há meses. Pegou um ônibus, ainda preferia ônibus a Uber, e foi até o cemitério. 2 túmulos, lado a lado na imaginação, mas separados por quilômetros na realidade. Primeiro foi ao de sua mãe. Singelo, simples, com flores frescas que ele trazia toda semana. Oi, mãe! Ele se ajoelhou. As coisas estão diferentes. Melhor, eu acho.
Conheci meu irmão, ele é legal. A Silvana ainda é difícil, mas está tentando. A escola é boa. Estou tirando notas altas. Você ficaria orgulhosa. Ele limpou uma folha que havia caído na lápide. Eu sinto sua falta todo dia. Mas estou bem. Estou sobrevivendo. Estou vivendo. Uma lágrima escorreu. E sei que é isso que você queria. Depois foi ao jazigo dos Sampaio. Passou pelos nomes até chegar ao mais recente. Roberto Almeida Sampaio. Oi, pai. A palavra ainda era estranha, mas menos dolorosa. Obrigado, por tudo. Pela herança, sim, mas principalmente por se importar. Por tentar, mesmo que tarde. Por deixar uma carta que mudou tudo. Ele tocou a placa fria. Rodrigo está sendo um bom irmão. Acho que você ficaria feliz em saber. E eu vou honrar seu nome. Vou estudar, trabalhar duro, ser alguém. Não pelo dinheiro, mas porque você e minha mãe mereciam um filho que prestasse. Miguel ficou ali mais alguns minutos, em silêncio. Depois se levantou, limpou as calças e caminhou em direção à saída. Sua vida era estranha agora. Era complicada. Era cheia de histórias mal resolvidas e famílias que não sabiam muito bem como funcionar juntas. Mas era dele. E pela primeira vez, desde que sua mãe fechara os olhos, Miguel sentiu que tinha um futuro. Não perfeito, não sem dor, mas um futuro seu, conquistado, merecido. Ele olhou para trás uma última vez. 2 túmulos, 2 pessoas que o amaram do jeito que puderam. Até logo, mãe. Até logo, pai. E seguiu em frente. Se essa história mexeu com você e te fez pensar em quantas crianças crescem invisíveis, sem carinho, só querendo ser reconhecidas, não deixa esse vídeo acabar em silêncio. Deixa o like para ele alcançar mais gente e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Miguel. Seu comentário pode tocar outra pessoa hoje. E se você já se sentiu como o Miguel, perdido, mas decidido a não desistir, escreve "Eu continuo" nos comentários.